Tá ligado? Todo mundo tá ouvindo. Muito bem, minha gente, 17 horas aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, nós estamos entrando no ar com pimenta nos olhos. Quem tá aqui do meu lado é o compadre Marcelo. Oi, Marcelo, aqui, ó. Pra cima, rapaz. Pra cima. Opa, pra cima. Pra cima. Pra frente, Brasil. Pra Salve a seleção. Pra cima que nós vamos, companheiro. Pimenta nos olhos dos outros, realmente é refresco. E aí, como é que foi a repercussão, na sua opinião, do primeiro Pimenta nos olhos? Alguém sentiu os olhos ardendo? Como é que foi a jogada aí, Marcelo? Não, só elogio. Desejo de sucesso, parabéns. Os olhos não teve ardendo, ninguém que os olhos ardeu não te procurou, não? A nossa pimenta é pimenta biquinho, ela não arde muito, não. Marcelo, nós estamos aí com uma pauta bem brava aqui para o dia de hoje. A primeira pauta é a pauta municipal e nós temos aí um texto que eu vou ler aqui para vocês, um texto do que está acontecendo, e a maioria das pessoas já sabe, na cidade de Sete Lagoas. Diz respeito ao nosso querido imposto IPTU. E olha só, 7 anos depois, Câmara Municipal se reúne em audiência pública para discutir sobre cobranças e abusos no IPTU. Então veja bem como é que são as coisas, Marcelo. A Câmara Municipal de Sete Lagoas promoveu na última sexta-feira, dia 20, no plenário da casa, uma audiência pública para debater o tema mais polêmico dos últimos 7 anos. Trata-se de uma tentativa de corrigir eventuais abusos na cobrança do IPTU, promovido no governo de Márcio Reinaldo. Em alguns casos, como da empresa representante da marca NAT, em Sete Lagoas, o aumento abusivo chegou a ser de 3.000%. E concluindo essa distorção promovida pelo ex-prefeito e com a aprovação da Câmara de Vereadores da época de 2013, resultou não somente na possibilidade do completo endividamento do município, comprometendo todo o FPM, como ainda levou pessoas jurídicas e físicas a entrarem na justiça, o que diminuiu a arrecadação, inclusive. Desde então, a Câmara não mais se reuniu para definir o assunto e somente agora, com a pressão de diversos setores prejudicados por essa atitude, é que os vereadores colocaram em pauta nesse final de ano. E apesar da alegação de que o projeto enviado pelo Executivo, que tenta corrigir a planta de valores da cidade, chegar em último momento, os vereadores se esqueceram do período de seus mandatos, já que somam 3 anos sem discutir o assunto, né? E fora os que estão na casa desde 2013 e não chegaram a nenhuma conclusão. Portanto, Marcelo, investimentos fogem da cidade, outras empresas não querem investir, pessoas físicas e jurídicas prejudicadas, alguns perderam seus imóveis, alguns vereadores fazem a velha política com os costumeiros chavões da população pobre prejudicada. Daí eu pergunto, o fechamento de uma empresa prejudica quantos? Marcelo Sander. Pois é, Maran, aí complica, né? O vereador, na época do Márcio Reinaldo estava no início do mandato dele, né? O todo-poderoso, ex-deputado federal, manda o projeto para a Câmara, todos os vereadores eram base, todo mundo abaixou a cabeça, falou sim, senhor, vamos votar o projeto. Aí teve aquela confusão toda, empresário reclamando, cidadão reclamando, e os vereadores fecharam com o prefeito. A grande verdade é essa, né? Deram uma banana para os pagadores de impostos, que são os cidadãos, as empresas, e deram um sim senhor para o então todo-poderoso Márcio Reinaldo. Fizeram de rogados, né? 3 anos depois. Vale lembrar também que o projeto voltou agora não por interesse dos vereadores também, não são os vereadores que estão botando em pauta, é a prefeitura, também de certa forma pressionada pelas empresas, pela população, volta agora com o projeto. E o projeto para valer para 2020 tem que ser sancionado até o dia 30 de dezembro, dia 31 de dezembro, senão não vale para o ano que vem, né? A legislação rege isso. E os vereadores agora estão com a batata quente nas mãos. A prefeitura também, por interesse próprio, ao invés de colocar o projeto para ser votado, sei lá, em julho, em agosto, para ter um tempo para os vereadores discutirem, não. Ao apagar das luzes, finalzinho de ano, joga o projeto goela abaixo para não ter tempo para discussão, para vereador nenhum querer subir no projeto e dizer que mexeu aqui, mexeu ali, para ter o projeto aprovado o mais rápido possível. Mas, mesmo corrigindo eventuais injustiças, eu não tive acesso ao projeto, mas vereadores que não são da base já me disseram que o projeto continua mantendo algumas regalias, algumas distorções,
Quem estava pagando barato vai passar a pagar mais caro agora. Alguns comércios na La Sansicunha, inclusive. Diz que um lado da La Sansicunha vai ter um preço, outro lado da La Sansicunha vai ter outro valor. Vamos lá, tô te aguardando. Vou dar minha pimentada. Continua injusto, né? O Robin Hood ao contrário. Né? Vários bairros, Verde Vale, Belo Vale, que tem impostos mais baratos, terão reajuste. Então, assim, tá. E disse, né? A prefeitura justifica que foi criada uma comissão composta por técnicos da prefeitura e também representantes do setor imobiliário da cidade para fazer esses cálculos. Mas os cálculos que não são discutidos com a população, um projeto de lei que vai para a Câmara que a Câmara não tem tempo para discutir, é um decreto. Não tem diferença nenhuma de um decreto empurrado goela abaixo. Então, para que passar pela Câmara algo que não vai ser discutido pela Câmara? Então é palanque para vereador isso daí. Bom, mas vem cá, pimenta nos olhos é refresco, então deixa eu contar a história. Pimenta para todo mundo. Eu conheço essa história. Você esteve lá na audiência pública? Claro, estive não só na audiência pública, como estive desde o início dessa discussão. Não em 2013, logicamente, aí quem estava aqui era você. Como você mesmo disse, Marcelo, nós tivemos em 2013 uma decisão, como eu disse lá na Câmara Municipal, a lua mudou e o prefeito Márcio Reinaldo então mudou a cabeça. Quando muda a lua, ele muda a cabeça. Então, mudou a cabeça e ele teve aí, né, essa iluminação de aumentar o imposto, em alguns casos, em até 3.000%, como é o caso da empresa NAT. Agora, veja só, vamos raciocinar o seguinte. 2013 foi o ano em que houve essa correção. E qual foi o objetivo? O objetivo foi para que o município tivesse condições de tomar os empréstimos e, obviamente, isso aconteceu. Mas Reinaldo endividou o município de Sete Lagoas, ficou completamente endividado e as pessoas têm que entender que esse endividamento repercute hoje no FPM, porque o FPM de Sete Lagoas, que gira em torno de 5 milhões de reais, ele praticamente é para pagar dívidas e parte delas deixada pelo Márcio Reinaldo. Mas vamos lá, essa discussão gerou muita polêmica em 2013, os empresários, pessoas físicas e jurídicas entraram na justiça e ao entrar na justiça, o município deixou de arrecadar. Era para a Câmara de Vereadores ter discutido isso e passou-se o tempo, olha ver, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e agora em 2019, com muita pressão que aconteceu desde o princípio do ano, pressão essa promovida por alguns empresários da cidade, pessoas do Vale Setores, inclusive da construção civil, né? A pressão para que a prefeitura tomasse uma providência. Mas nós temos que lembrar que foi um ano atípico, Marcelo. Nós tivemos aí uma eleição extemporânea e, logicamente, entrou Caramelo, depois entrou primeiro sai Leone, depois entra Caramelo, depois entra o Duílio. E o Duílio só teve esses 6 meses. Imediatamente, quando o Duílio foi procurado, ele tomou essa providência, porque eu estava lá nesse dia da reunião. Ele tomou a providência de, imediatamente, tentar corrigir para esse ano, atendendo aos anseios não só daquelas pessoas que se sentiam mais prejudicadas e coloca prejudicado nisso, como também da própria população no todo. Então, o que aconteceu? Alguns setores da sociedade civil, que inclui inclusive a parte de engenharia, eles se proporam junto com o CRES e outras as Conset, exatamente, proporam junto com a prefeitura, formarem, portanto, essa comissão que foi nomeada oficialmente pelo prefeito, para tentar fazer algumas correções. Algumas correções foram feitas sim. Acontece que houveram bairros cujo o IPTU estava muito aquém daquilo que estaria descrito nessa planta anterior. Vou te dar um exemplo. No bairro da Várzea, um lote estava sendo cotado até então no valor de 50 mil reais. 50 mil reais. 50 mil reais para um bairro da Várzea, você sabe que é um preço completamente baixo. Ele foi, me parece que dobrou-se o valor para 100 mil, que é o mínimo que valeria um lote ali no bairro da Várzea, acredito eu. Mais ou menos, hipoteticamente, uma soma dessa que isso ficou para os técnicos. E alguns casos, como da própria NAT, por exemplo, que eu te citei o terreno industrial, e existem outras aberrações, 3.000% de aumento. Então, a SADA também. SADA. O que tentou se fazer foi corrigir essa aberração. E ao tentar corrigir essa aberração, isso leva tempo, porque a comissão precisou de tempo para poder fazer a primeira verificação, mas foi feito um acordo. E o Caramelo, o presidente, sabe disso, que nós estivemos também na sala com o Caramelo, eu fiz questão de estar presente, até como jornalista também. E lá o que foi determinado é o seguinte, que esse ano faria uma primeira correção, e para o ano que vem contrataria-se então talvez uma Fundação João Pinheiro para se fazer um trabalho completo na cidade. E a partir daí, ano a ano, está corrigindo. Concluindo, Marcelo, o próprio presidente Caramelo propôs pagar pela Câmara Municipal para que a Fundação João Pinheiro pudesse então atuar nesse projeto no próximo ano.
e parece que o Duílio já respondeu que não, que isso aí é por conta da prefeitura e que será feito. Então a situação é muito simples. Os vereadores que estiveram lá todo esse tempo, inclusive o próprio Caramelo, não tomaram a providência de corrigir essa loucura. Então, na minha opinião, não justifica em nenhum momento que qualquer vereador que seja na Câmara Municipal de Sete Lagoas venha dizer que está na última hora. Não está na última hora, está no momento ideal para ver qual é a boa vontade daqueles que antes votaram todos a favor do senhor Márcio Reinaldo. E como é que fica agora? Analisa esse peixe aí agora, meu jovem. Aí eu te pergunto, Marcílio Maran, você que esteve lá na audiência pública, qual dos vereadores, ao pegar o microfone e discursar lindamente, ao falar que não, realmente é um absurdo esse PTU, não, realmente tá errado, realmente é uma injustiça, realmente não pode continuar do jeito que tá, realmente precisa haver um estudo. Qual desses vereadores que estava lá na audiência pública e que votou favoravelmente em 2013 a essa aberração, fez o meia-culpa, pegou o microfone e falou: eu estou aqui para me desculpar perante a população, porque eu fui um dos responsáveis por aprovar esse projeto absurdo. Qual vereador pediu desculpa? Não teve meia-culpa dos que estavam lá em 2013, mas teve meia-culpa de quem entrou agora. Vou te dar um exemplo: Gilson Liboreiro. Gilson Liboreiro deixou bem claro, e deixou bem claro para seus colegas, que realmente a comissão que estava lá, a solicitação era devida, porque ele estaria ali há 3 anos e o assunto não foi discutido. Então, aplausos aí. Vale para quem está aí também, há 3 anos. Mas aplausos para o Gilson Liboreiro, que deu minha culpa, como você disse. Serve para todos, não é só para quem estava lá em 2013. Mas nós tivemos outros ali que estavam lá em 2013, que era a base do prefeito Márcio Reinaldo, e que não demonstrou muita boa vontade de corrigir, não. Eu vou citar um exemplo, né? O Eurim, por exemplo. Eurim foi um deles, que deixou bem claro que deveria, sim, então, voltar à planta de valores de 2013. Olha só a colocação dele. Vai lá, Marcelo. Falar o quê? Falar o quê? Pois é, nós temos aí, portanto, uma situação, um pepino para ser descascado, e eu quero até acreditar que por esse grande movimento que foi feito, não só envolvendo empresários, mas toda a sociedade civil. Foi bonito ver, inclusive, o plenário lotado. Sem dúvida. Vários representantes da sociedade civil organizada. Eu quero acreditar que se a Câmara Municipal não fizer essa primeira correção, no ano que vem, que é o ano eleitoral, a pressão vai ser pesada em cima deles, e não é gente pequena não, Marcelo. Porque esse formadores de opinião. Exato, formadores de opinião. Esse é um assunto bravo, é uma pimenta que esses vereadores vão ter que descascar, e por aí vai. Eu acho que nós temos que realmente acreditar que o Brasil, Marcelo, precisa mudar, mas vamos começar a mudar, que é a nossa casa, né, Marcelo? De dentro para fora. De dentro para fora. Segundo caso, Marcelo, segundo caso. Ai, meu Deus. Pega aí o segundo caso, que agora o bicho pega. Nós vamos lá para a nossa pauta. A nossa pauta regional. Deixa eu ver aqui, Marcelo, a nossa pauta regional já tem uma fotinha de uma conhecida nossa aí, que é a Hanna, lá da cidade. Hanna Montana? Hanna Montana? Olha só, já tem até um sobrenome. É o caso da vereadora Hanna de Iquitibá. O que ela aprontou dessa vez, mano? Não, ela não aprontou, eu tenho que corrigir uma falha nossa aqui. Vou fazer o meia-culpa agora, mano. Ela tinha realmente feito as acusações ao prefeito naquela reunião, que a gente havia dito no início do ano, mas não foi essa reunião que gerou um processo na justiça, não. Foi coisa um pouquinho pior. Eita, que a Hanna Montana andou aprontando? A pimenta é mais pesada. Ela vai ser julgada agora na primeira quinzena do mês de janeiro, o processo de cassação dela, porque corrigindo é o seguinte. A Câmara não vai entrar em recesso? Pois é, ficou para janeiro, né? Agora vai se corrigir, olha o que aconteceu. E eles mandaram para mim, a própria Câmara, o seguinte: é se destacar que a conduta da representada se molda, isso aí está no processo, se molda perfeitamente no que determina a norma no artigo 97, incisos 2 e 3, olha só, da Lei Orgânica Municipal, posto que ao praticar ato definitivo como crime, utilizando o mandato parlamentar, a representada, além de manter conduta incompatível com o decoro parlamentar, praticou ato de improbidade administrativa previsto na norma do artigo 11, inciso 1 da Lei Federal 8429 de 92. A representada, além de violar a norma contida no artigo 97, inciso 2 e 3 da Lei Orgânica Municipal, violou a norma do artigo 11, inciso 1 da Lei Federal 8429/92, posto que, ao invadir um local onde estava sendo realizado consultas médicas munida de filmadora e captura de imagens de funcionários e pacientes, sem autorização legal, praticou ato visando o fim proibitivo, além de quebra de decoro parlamentar.
A vereadora também possui envolvimento com um cidadão da cidade, do qual tem diversas denúncias contra ele por prática de estelionato em toda a região, Eita. do qual é o próximo caso a ser discutido. Mas por enquanto vamos falar da Hanna. Você achou que a pimenta dela era baratinha, mas ela é pesada. E tá só piorando a situação pro lado dela, né? E Como aí? é que foi a história aí, mano? Ela fez o quê Bom, ela invadiu numa comunidade Invadiu? um consultório médico. Ela invadiu com o filmador, abriu a porta, começou a filmar o médico, começou Não a pode filmar fazer isso não, uai. o paciente, começou a filmar os Isso funcionários. aí é a privacidade A Pode fazer privacidade isso, está não? contida no artigo e agora vai lá, faz a sua análise, Marcelo. Como é que uma vereadora, qualquer pessoa que seja, né? Não é porque é vereador que pode chegar a chutar na porta e entrando assim na... Chutando balde, né? Não é? Ela Não, chegou- ué. Com licença, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu Posso tô aqui, me adentrar? né? Tô aqui fazendo uma matéria, posso Estou filmar? filmando as suas imagens, eu poderei usá-las? Não é? Não é por aí? Exatamente. Porque senão Fica a pimenta expondo as arde. pessoas, gente que às vezes não tem nada a ver com a história, sendo exposta dessa forma. A vereadora Hanna agora está sofrendo essa pressão pesada da Câmara Municipal, que não é só da Câmara. As informações que nós temos é de todas as comunidades, inclusive da própria comunidade que foi afetada pela vereadora. Isso aí está contra a conduta do vereador, seja de Jequitibá, seja de Funilândia, seja de Sete Lagoas, de Belo Horizonte, de qualquer parte do Brasil, a pessoa tem que ter postura. E acredito que ela quebrou realmente o decoro nessa história aí, Gente, Marcelo. vereador, função de vereador é limitada? Vereador tem que legislar e fiscalizar. Pronto, acabou. Existem formas de você de se fiscalizar, né? Vai, se pronuncia, enfim. Não é chegar dando pé na porta e filmando todo mundo. Hoje em dia tá nessa coisa, né? Vou filmar aqui, isso aí. As pessoas têm que entender que essa questão de filmar hoje, ela tem o seu resultado final. Conforme que você soltar na mídia, você está no pau da Ainda tem goiaba. agora a lei de proteção de dados. Sim, e ela já deu essa sorte, né? Ela já pegou em cima dessa lei, inclusive o que pode afetá-la. Exatamente. Mas a historinha dela é uma historinha mais complicada, tá? Agora ela tá andando com quem, Mara? Agora ela tá andando com um cidadão de nome Roger. Pois é. Rogers? Roger. Esse Roger, é o Roger. Roger. Pois é, agora veja bem, quando tem um cidadão desse junto com ela, eu tô até lembrando daquela famosa dupla americana, eu esqueci o nome dela, cara. Como é que chama aquela dupla americana? Era Do Faroeste, do Tem um Faroeste. filme, o Bonnie e Clyde. Bonnie Clyde, meu Deus do céu, Bonnie Clyde. Então essa figura que vocês estão vendo aí é responsável por extorquir prefeitos. E ele é investigado. A gente pergunta, será que você está extorquindo prefeitos mesmo, senhor Roger? Pois é, nós vamos contar aqui um pouquinho a sua história. O que acontece é o seguinte, Marcelo. Diversos prefeitos da região têm tomado providências judiciais contra o cidadão Rogers Barbosa. Rogers corrigindo o nome. Barbosa, né? Cujas empresas registradas se utiliza de nome também de familiares, inclusive da própria mãe, coitada. Que isso? A mãe não, a mãe é sacanagem. A mãe. Mas vai fazer Mãe o é quê, sagrado, né? não pode Pois pôr mãe no meio, mas não. Colocou. Eita. Ele possui mandato expedido por delegado de polícia, além de vários outros processos, como fraude em atas, participação fraudulenta em licitações e entre outras denúncias que chegaram à nossa redação, inclusive gravação de atos na cidade... áudios, né? Não, atos... Na cidade de Santana de Ade, onde teria extorquido um prefeito, segundo áudios comprometedores gravados em conversas telefônicas e do qual está sendo apresentada à justiça. Uma jogada dele é se passar como auditor fiscal. E aí as pessoas às vezes ficam perguntando, mas aconteceu isso mesmo? O cara está fazendo isso mesmo? Fica a pergunta. Olha, nós temos acesso a esse áudio. Esse áudio está aqui no site daqui de Sete Lagoas, que poderá ser comprovado, e baseado nesse site de Sete Lagoas é que nós estamos, inclusive, fazendo essa matéria. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Marcelo, passando o áudio aí para as pessoas que possam nos ouvir. Olha só o que esse cidadão aprontou na cidade de Santana de Riacho. Aí fica para o julgamento, logicamente, de cada um dos nossos ouvintes e telespectadores. A fala é do próprio. Tá gripado? É o seguinte, nós fizemos uma auditoria lá e o negócio dele é fudido em diversas áreas, ainda tem algumas coisas que poder fazer. E aí eu tive uma contratação de um concorrente político, na verdade de 3 concorrentes políticos. Olha o que ele faz. Lá na cidade de Santana de Riacho contra o André, e aí eu fiquei sabendo que o André é gente boa e tal, e um amigo em comum e tal, até falou, o cara é mal gente boa, e aí eu vi, mas tem N's irregularidade, mas é muita, não é pouco não, e o cara queria que eu fizesse trabalho lá completo, você entendeu? Me fez uma proposta financeira,
para esse trabalho de enfraquecer como máquina pública, para eles ganhar a prefeitura lá no próximo ano. E aí o que acontece? Eu queria sentar com o André e conversar com o André, só isso. Essa foi uma primeira ligação. Pra ele, depois não, qual que eu esse aqui também, mandar para ele lá. Peixe, beleza? Aqui, tô descendo pra uma roça minha. E aí o seguinte, eu tô levando a documentação de Santana, o que eu já tenho, né, de apurações, apesar deles terem me negado um monte de documentos, mas o que eu já tenho. E eu estou levando, vou te mandar a foto aí, do cheque também, estou levando comigo. Segunda-feira, olha aí, às 10 horas da manhã, eu não obtiver resposta, um fechamento, não é valor, resposta, um fechamento, uma parceria, se eu não tiver, às 15 horas eu tenho reunião com os contratantes. Eita. Às 15 horas da segunda. E às 15 horas da segunda. Eu preciso da segunda até às 10 horas de um posicionamento. Ok, beleza, estamos alinhados. Não estamos, não. A partir de segunda, 15 horas. Olha o modus operandi. Entendeu? E outra coisa, a parceria é com o parceiro lá e com a irmã dele de outra cidade. Para ficar quietinho com a irmã dele de outra cidade. E a irmã dele de outra cidade retirar uma citação sobre mim. E acabou. Eu nem lembro que ela existe, nem que ele existe. Eles não lembram que eu existo. A gente fecha, você alinha tudo, acabou e pronto. Pronto. No futuro, aí você e você podemos, lá em 21, tá tentando ingressar junto à administração lá alguma coisa. É isso aí. Fechou, tá de bom tamanho. Aí, depois dessa, ele foi pra cidade, vamos ver. Meu nobre, boa noite, beleza? Já estou aqui na cidade. Tô pegando Wi-Fi porque a cidade não funciona vivo. E aí o seguinte, eu realmente estou aqui para fazer uma reunião amanhã pela manhã, e amanhã às 9h30, e aí eu vou alinhar com o pessoal, ok? Valeu pela força aí, e desculpe se você tiver alguma coisa, igual eu falei com você, infelizmente não tem como ser arbitrário nesse sentido, tá? E aí eu vou seguir o trabalho, acho que cumpri com a minha parte no trato de comparecer na reunião que era para ter acontecido, que não aconteceu, e agora realmente a gente vai desenvolver o trabalho com essas 3 pessoas envolvidas aí que tem o interesse no trabalho da gente, sabe que a gente vai realmente desestruturar a máquina pública e todinho, deixar esse pessoal processado, inelegível, além de levar a publicidade dos fatos para a população de forma Qual cidade? clara, Santana do Riacho. Beleza? Obrigado, viu, cara? Valeu, obrigado. Grande abraço. Eu vou ficar incomunicável, viu? Vou perder assim que eu perder o Wi-Fi, vou ficar incomunicável. Então até às 8 da manhã você consegue falar comigo. Grande abraço. Pois é, você vê que ele ainda teve a expectativa de que se pudesse falar com ele até às 8 da manhã, logicamente, né, Marcelo, para que ele complete aí a transação. Então ele joga dos dois lados, ele chega na cidade, ele joga dos dois lados. Sua análise, Marcelo, sobre esse caso aí, desse cidadão que vem extorquindo prefeitos na região. E diga-se de passagem o seguinte, eu quero adiantar para você que eu já conversei com 5 prefeitos da região,
Ele realmente vem praticando esse ato em várias cidades, cidade de Araçaí, cidade de Paraopeba, cidade de Funilândia, cidade de Jequitibá, e aqui em Sete Lagoas ele tem um caso também, inclusive na Codezel, porque ele aprontou aqui na Codezel de Sete Lagoas e você já recebeu. Vou deixar você comentar, senão o assunto fica só para mim, e esse daí merece um brinde especial. Vai lá, Marcelo. Pois é, esse cidadão é aquela coisa, né? Ele vai de prefeito em prefeito. É claro que aqueles prefeitos que têm culpa no cartório, que fazem coisa errada, o cara chega e fala, poxa, deixa eu molhar a mão desse cara aqui, senão eu vou me ferrar. E acaba alguém fazendo, só que ele levou ferro. Aí ele chegou de vez em quando ele vai pegar alguém que não tem o que temer, que não deve nada a ninguém. Que eu quero acreditar que esse caso aí do prefeito André de Santana do Riacho, porque ele realmente resolveu mostrar aí para a população, passar isso aí para a justiça. Eu sei que está tramitando. Vai lá, Marcelo. E aí o que aconteceu? Pelo que eu tô vendo aqui no Facebook aqui do cidadão, ele quer ser o Cleitinho, né? Parece que o Cleitinho, depois que começou a fazer aqueles vídeos lá, ele é de Divinópolis, né, o Cleitinho? Eu acredito que sim. De Governador Valadares. Na verdade, o Cleitinho é outro que também está na mira de muitos lugares. Que apesar de que ele mostrou algumas coisas interessantes, fez algumas denúncias até válidas, eu quero complementar esse deputado. Esse deputado não está tendo critério aí de escolher Divinópolis, quem ele anda. Divinópolis, O Cleitinho está sendo muito assediado. Tem gente que quer pegar carona aí na onda Cleitinho, né? E aí começa a fazer vídeo, que absurdo, buraco na minha rua. Aí começa a achar chifre em testa de cavalo. E é óbvio, tem denúncias válidas, mas chega uma hora que como é que é aquele ditado? Quando vê se lambuja? O cara tá se lambuzando todo, e a certeza de que ele realmente está respondendo a vários processos. Nós temos aqui munido aqui no Primeira Linha Web Rádio vários documentos que nos foram enviados, inclusive outros áudios. Esse cidadão é um cidadão que tem agido, e os prefeitos agora resolveram então, como você próprio disse, os prefeitos que mantêm a seriedade em suas administrações, resolveram então tomar atitude. As atitudes estão sendo tomadas. Então veja bem, esse cidadão agora, eu quero ver agora se o deputado amigo dele, o Cleitinho, vai passar a mão na cabeça do cidadão. Não é amigo dele, não. Não sei, os dois já fizeram gravações juntas. Eu quero acreditar que o Cleitinho usado, coitado. Foi usado, não tenho dúvida nenhuma. Que está até fazendo um trabalho bonito, o Cleitinho, mas acredito que ele foi usado. Imagina que cada pessoa que ele for fazer um vídeo, ele tem que pesquisar a vida da pessoa. Mas aí que está tendo cuidado. Eu acho que faltou cuidado. Devia ter esse cuidado, viu, Cleitinho? Devia ter esse cuidado de saber com quem anda. Diga com quem tu andas, eu direi quem tu andas. Tô vendo aqui no Facebook do Cidadão, tem vídeo em Cachoeira da Prata, vídeo em Fortuna de Minas, vídeo em Jequitibá, vídeo em Sete Lagoas, tá tirando pra tudo que é lado. Pois é, ele tá tirando porque tem a expectativa de sempre estar participando de alguma licitação. E ele usa, né? Ele usa o argumento de que ele seria um auditor fiscal, coisa que ele não tem formação nenhuma para isso. E essa jogada dele, o áudio está bem claro, eu creio que a Justiça vai saber, o Ministério Público vai saber analisar. O áudio está bem claro que ele estava tentando ali extorquir, logicamente, a equipe do prefeito André, visto que ele já estaria, segundo os áudios, em entendimento com a equipe da oposição. E caso não acertasse com ele, não disse o que é, não acertasse com ele um acordo, não interessa, caso não acertasse um acordo, ele então passaria para o lado da oposição, brigando aí contra o prefeito André. Então isso para mim chama-se extorsão, e obviamente esse cidadão vai ter que responder judicialmente, porque isso é crime, né, Marcelo? Eu acho que essa pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas essa daí, pelo amor de Deus, essa foi dura. Marcelo? Pois é, tô vendo aqui um vídeo dele. Ele é de qual cidade, esse cidadão? De Jequitibá. O cara é de Jequitibá. Tô fazendo um vídeo aqui na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Sim, ele ataca para todos os lados. Na verdade... Ele nem é cidadão de Sete Lagoas, não mora em Sete Lagoas. O que ele tá vindo fazer vídeo? Não, ele vai em todas as cidades. Pelo menos o que me passaram 5 prefeitos, cuja cidade eu já citei, em todas elas ele teve o objetivo de extorquir os prefeitos. Bom, acho que estamos aí fazendo a prestação de serviço, né? Alertando os prefeitos da região. Tem uma das cidades, inclusive, que a própria oposição procurou o prefeito dizendo que esse cidadão teria oferecido para ele essa oportunidade. E qual que é a relação dele com a nossa Clyde mesmo? A nossa Clyde, lá os dois são amiguinhos, porque lá em Jequitibá, o que acontece em Jequitibá? Existe um movimento em Jequitibá movido aí por uma turma já antiga contra quem estivesse no poder. Isso aconteceu com o prefeito Criolo, ex-prefeito Criolo. Isso acontece já nesses 2 mandatos do prefeito Humberto.
E essa turma, então, logo que a Hanna foi eleita, eles se aproximaram da Hanna, pegaram ela para eles e agora montaram aí, né, um esqueminha de tentar bater no prefeito, na administração e tudo que acontece, que querem o poder. Eles querem o poder. Mas veja bem, Marcelo, o interessante é que aí os dois já se conheceram lá em Jequitibá, né? E fizeram essa dupla, como é que chama mesmo? Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde da cidade de Jequitibá. Nós temos de tudo na região, né, Marcelo? Gente, quer o poder? Vá para as urnas, vai pedir voto, vai prestar serviço para a comunidade. Tapetão, você é feio, né? A turma do quanto pior, melhor. Tá beleza, críticas válidas, né? Nós somos da imprensa que quando a gente critica, né? A gente tem um fundamento. Mas vamos mudando de assunto, que esse daí vai ficar por conta da justiça e com certeza a justiça saberá tomar conta da situação. A pergunta que realmente fica, tá, senhor Roger? O senhor está... Rojas. Como é que chama? Rojas. Rojas. É no plural. É no plural, né? É mais de um, né? Rojas. O senhor está agindo na legalidade ou na ilegalidade? Porque o áudio apresentado parece que o senhor está agindo na ilegalidade. E o teto de vidro? Vai ter que responder para o delegado, para o Ministério Público e para a Justiça. Aguenta o pau aí, porque a pimenta nos olhos, meu caro. O que é mesmo, Marcelo? Quem tem teto de vidro... Não, tem teto de vidro, aguenta as pedras que vão cair. E agora vai cair uma montanha, porque pelo visto caçou briga com muita gente. Vamos lá para a pauta estadual, vocês estão vendo na tela do fundo aí. E essa pauta que você programou ela para nós aqui, fala aí da nossa Assembleia Legislativa, Marcelo. Olha que interessante. O que aconteceu? Deputados aprovam continuação do ICMS mais alto para supérfluo até 2025. Essa matéria, um pedacinho dela que eu vou ler, saiu no jornal Hoje em Dia, domingo do dia 22. Foi aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em primeiro turno, nessa quinta-feira, dia 20, o projeto de lei 1014 de 2019, que determina a continuação da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, em 27% até 2025 no estado de Minas. A medida posterga vencimento de uma outra aprovada durante o governo do Fernando Pimentel nos olhos dos outros. Pimentel nos olhos dos outros é refresco. Que determinava que a alíquota era de 25%, passasse a 27% entre 2016 e 2017. O projeto foi apresentado pelo governo de Minas Gerais, que aponta que a diminuição do imposto geraria a perda de 850 milhões por ano aos cofres públicos. Um aumento de 2% se aplica a produtos supérfluos, como cigarro, bebida alcoólica, celular e arma. E concluindo, a medida, no entanto, gerou divergência entre deputados do próprio Novo, partido de Romeu Zema. Na tribuna, o deputado Bartô considerou o projeto um aumento através de manutenção e questionou a atitude do governo. Dorgal Andrada, do Pátri, também se posicionou contrário à medida e destacou promessas de uma campanha não cumprida pelo Zema. Para ele, a manutenção da alíquota vai tirar empregos e é uma derrota na guerra fiscal. Pois é, aí que está o detalhe. A alíquota de mais 2% sobre produtos considerados supérfluos, como bebida alcoólica, cigarro... Não é a bebida alcoólica, não é supérfluo, não. Arma, pois é, mas aí está o detalhe, né? Perfume é supérfluo? Pra mim é. Pois é. Tomar seu banho direitinho, ficar cheirosinho, não precisa de perfume, não. Mas a bebida alcoólica não é supérflua. Eu vi que ração de cachorro... Câmera fotográfica... O que eu vou dar pro meu cachorro, gente? Câmera fotográfica... Supérfluo por quê? Eu tenho meus amigos fotógrafos dependem de comprar um produto barato. Supérfluo aos olhos de quem, né? Refresco, né? Agora, a incoerência, Marcelo, é a base, né, do Pimentel hoje lá no governo. Você pega, por exemplo, o PSOL, com a sua velha dialética negativa, a deputada Andréa Jesus, que argumentou que ela é contrária à manutenção. Tem que tirar. Né? Para ela sobretaxar grandes fortunas. Ela tá certa. Ela tá certa. Ela tem que sobretaxar grandes fortunas, mineração, produtos de luxo. Que ela estava errada lá em 2015. Mas agora ela tá certa. Agora ela tá certa. E aí que tá o detalhe. Manter o imposto tira os direitos dos trabalhadores, ela disse, né? Certíssima. Mas pede para manter a política de auxílio moradia, auxílio aluguel e por aí vai. Aparecendo os vereadores aqui de Sete Lagoas, né? Contaram a favor do IPTU e agora estão contra. Agora tem dinheiro para tudo isso, Marcelo. Tirando da arrecadação do Estado falido, se tirar a arrecadação, você acha que o Estado de Minas, que já está falido, aguenta essa aí, Marcelo? Vai lá. Tirar a arrecadação não quer dizer que o Estado vai arrecadar menos, não. Quando você diminui o imposto, dependendo do setor, você promove desenvolvimento, as empresas vão vender mais e o Estado acaba arrecadando mais pelo próprio desenvolvimento da economia. O excesso de imposto é que barra o crescimento econômico, é que gera menos imposto para o Estado. Quanto menos imposto o Estado cobra direto, mais ele incentiva as empresas e as pessoas a comprarem e a venderem
e mais o Estado acaba arrecadando em escala. Pois é, mas aí que está o detalhe. A parte que diz respeito aí ao pessoal da base do prefeito, inclusive os economistas que da própria base do governo analisaram, a perda vai ser de mais ou menos 1 bilhão por ano. Vai ter uma perda, porque você vai diminuir os impostos. Existia uma previsão nesse orçamento. Essa previsão, então, não seria, no caso aí, fazer parte para o próximo ano de 2020 das despesas do governo, das receitas do governo, e obviamente isso aí atravaria bastante a máquina pública. É um problema sério, porque a gente está vendo um detalhe interessante aqui, Marcelo. Você está vendo aqui, eu estou vendo na tela aqui, talvez vocês aí telespectadores, ou talvez vocês aí que estejam nos ouvindo, ou nos assistindo, não dê para ver, para ampliar essa tela. E se der, amplia essa tela aí, que é o painel de votação. Eu vi uma coisa curiosa aqui, Marcelo. O que você viu aí, Mara? Eu vi aqui que o senhor Douglas Mello, que é o nosso deputado, ele não votou. Não votou? Não votou, e aí? Ah, que bom, melhorou, né? Que da outra vez ele votou e foi a favor. Dessa vez ele foi a favor? Melhorou, tem que pensar positivo. Melhorou, ué. Pois é, mas dessa vez o que você acha que ele... Mas eu acho que quem não vota não é contra nem a favor. Muito antes, pelo contrário, em cima do muro. E aí? Como é que fica? É o direito dele, né? É o direito dele. É um direito dele de ficar de cima do muro? É o direito dele. Pois é, deputado, o senhor ficou em cima do muro, é um direito seu, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. O problema, né, de ter ficado em cima do muro é que desagradou a ambos, né? Desagradou a base do governador, que pode vê-lo, que a justificativa dele na época, para ter votado um aumento de 2% na época do Pimentel, é que precisaria se aproximar do governador, porque votar a favor do governo faria com que o... Exatamente, traria verba para a cidade. Agora ele desagradou o governador, e desagradou também os empresários, os eleitores. O ex-padrinho não desagradou, não? Isso aí já é águas passadas. Pois é, mas aí que está o detalhe. Você falou muito bem, desagradou aos dois lados. E fica aí a pergunta, deputado. O senhor representa Sete Lagoas e região. Ficar em cima do muro, meu amigo, é colocar pimenta nos olhos dos outros. Eu acho que teria que ter tido uma posição. O senhor não é contra nem a favor, muito pelo contrário. Com a palavra, o deputado Douglas Mello. E aí, Marcelo, sua análise? Ele está lá para votar, né? Para votar. Seja a favor ou contra, justificando seu voto. Né? Quando não vai, para que ele está lá? Já que no voto dele não vale nada? Pois é, mas eu quero acreditar que esse momento de dúvida do deputado Douglas Mello é um momento em que ele que fosse lá e justificasse, estou em dúvida, prefiro me abster no momento, não sei se é bom ou se é ruim, também é um direito, às vezes ele não está com a consciência tranquila de votar nem a favor nem contra, não ouviu os dois lados, onde está convencido. Na primeira ele levou paulada, será por quê? Porque ele perdeu metade dos votos em Sete Lagoas, né? Mas ganhou muito na região, né? Ganhou na região, mas perdeu aqui. Aliás, se ele não tivesse trabalhado na região, ele perderia Sete Lagoas. Tivemos outro deputado muito bem votado na região, que é aquele lá da TV Record, como é que é o nome dele? Ah, não, você está falando do senador Carlos Viana. Não, o outro da Record, Tramontina. Mauro Tramonte. Você está fazendo propaganda para Tramontina. Isso aí, o Mauro Tramonte foi o segundo deputado estadual eleito mais votado em Sete Lagoas. Ah, é? Sim. Você pegar todos que foram eleitos, né? Primeiro Douglas Mello, depois com 39 mil votos e alguma coisa, depois o Tramonte com 5 mil e tralalá. Quer dizer... Teve candidato a deputado estadual mais votado em Sete Lagoas? Teve, mas que não foi eleito. Dos eleitos, o Mauro Tramonte foi o segundo. Pois é, e o Douglas... Mas o Mauro Tramonte teve voto no estado inteiro. Mas o Douglas, que inclusive é amigo do Mauro Tramonte, eu me lembro dele na inauguração aqui da fábrica de latinha da Ambev, o Tramonte estava lá realmente a convite do Douglas. Eu só acho, e fica aqui a minha posição para o deputado Douglas, não se omita mais a votar, porque isso gera dúvida do eleitor, gera dúvida de nós aqui que estamos do outro lado da linha. Essa é a realidade, né? Porque afinal de contas, pimenta nos olhos dos outros é refresco. E mas olha que sinuca de bico, mano, olha que sinuca de bico, se põe no lugar do votante. Se você vota a favor, você vai desagradar os seus eleitores, novamente vai parecer um segundo erro perante os eleitores, né? De novo, dando imposto pra gente. Se ele vota contrário, também fica ruim pra ele, porque aí ele admite que errou votando a favor na primeira vez, lá em 2015. Então sendo que na época ele justificou. Eu acho que ele deve ter ido pra Jequitibá, então. Ficou numa sinuca de bico, né? Eu vou pra Jequitibá, votando a favor, capital mineira do folclore. Mas vamos lá, vamos mudar de pauta, porque agora nós vamos falar do estado de Minas Gerais. E essa pauta agora você vai gostar dela, Marcelo, porque essa pauta agora diz respeito a um cidadão
Essa pauta, inclusive, é uma pauta cuja matéria saiu no portal RG, né? Diz respeito ao ex-governador da Paraíba. Pois é, a manchete é o seguinte: ex-governador da Paraíba deixa a prisão após determinação do STJ. Ricardo Coutinho foi preso na noite da quinta-feira, última quinta-feira agora, durante a 7ª fase da Operação Calvário, que apura desvios em verbas da saúde e da educação. Informa o portal RG. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, deixou a prisão na noite desse sábado, dia 21, após o ministro Napoleão Nunes Malha Filho. Napoleão, essa é figurinha marcada, né, do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, conceder a ele o habeas corpus durante o plantão judiciário e determinar a soltura imediata ao ex-governador. Coutinho estava detido na penitenciária de segurança média, da Mangabeira, em João Pessoa, desde a tarde de sexta-feira, dia 20. O político foi preso na noite do dia 19, no âmbito da 7ª fase da Operação Calvário, que apura desvio de 134,2 milhões em verbas da saúde e da educação do Estado. Concluindo, a soltura do ex-governador contraria o parecer da PGR, Procuradoria-Geral da República, protocolado nesse sábado, dia 21, defendendo a manutenção da prisão preventiva de Coutinho. A decisão de Napoleão pela liberdade de Coutinho atinge ainda outros 3 presos da operação: Francisco Chaga Ferreira, Cláudia Veras e Davi Clemente Corrêa. Resumindo, esse é mais um juiz que solta corrupto nesse país. Existem várias denúncias contra ele correndo em redes sociais. E nossa justiça, pelo que parece, Marcelo, ela tá mesmo falida. Aí, tá aí a cara aí desse ex-governador da Paraíba. Deixa eu ver a cara dele. E tá aí pra você falar, a cara dele, ele tá fingindo, pelo amor de Deus, ele tá com a mãozinha assim, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, eu devolvo o dinheiro. Será que ele pegou esse dinheiro? Saúde e educação. O que você acha que um político que, né, faz tem essa canalice de desviar dinheiro da saúde e da educação, o que você acha de um cidadão desse, hein, Marcelo? É dureza, né? Aí a gente lembra que a frase da célebre frase do Paulo Maluf, né? Estupra, mas não mata. Então, rouba, mas não rouba da saúde e da educação. A gente está nivelando a discussão por baixo. A gente está nivelando a discussão por baixo. Não interessa da onde que está roubando, se é da saúde, se é da educação, se é do... roubar é feio, é errado, não pode, pronto, não tem que roubar. Ainda mais que o dinheiro é público. Minha avó dizia, quem rouba uma agulha, rouba um caminhão. Pois é, mas acontece que nós temos aí um juiz, cuja fotozinha dele tá aí, que é o Napoleão. Deixa eu ver o juiz. Não é Napoleão Bonaparte, não é Napoleão Bonaparte, mas é Napoleão. Esse cidadão que corre na internet contra ele é interessante, esse ministro do STJ, Supremo Tribunal de Justiça. E, segundo o pessoal das redes sociais falam, esse cidadão Napoleão, que tá com a canetinha aqui, ó, estou aqui firme, esse cidadão seria comparativamente ao Gilmar Mendes, seria um cara que daria um banho no Gilmar em conseguir soltar os corruptos. Olha só como está. E outra coisa, Marcelo, esse cidadão foi indicado por quem? Por quem? Nada mais do que o nosso querido e ex-Nove Dedos, ex-prisioneiro de Curitiba Nove Dedos, o senhor Lula. Esse cidadão Napoleão já teve seu nome envolvido em delações, como no caso que envolveu a JBS, e por aí vai. Uma figura que eu vou repetir, pode ser considerada mais perigosa do que o próprio Gilmar Mendes. Terrível isso aí, Marcelo, sua análise. Tem que segurar esse cara, então, pra ele não chegar no STF, que aí vão ser 2. Não, mas ele já é ministro do STJ, Marcelo. Mas pode chegar ao STF, não? Não, pra ele, eu acho que na justiça ele já está fazendo uma bagunça. Não, segurado ele já está. O que tem que segurar ele é de uma forma diferente, porque eu acredito que o Brasil, na minha opinião, Marcelo, o Brasil está falido em sua questão de judiciário. Nós temos aí alguns elementos no Supremo Tribunal Federal, né, no STF. Nós temos alguns elementos aí que realmente têm feito um papel em desacordo com a sociedade brasileira, soltando bandidos, soltando corrupto. Volto a dizer, Gilmar Mendes é um deles. Nós temos aí um presidente da casa do Supremo Tribunal que não deveria ser presidente, que ele foi aí um homem que toda a vida atuou aí no PT, como sendo advogado do PT, foi indicado pelo PT, está ali a trabalho do PT, essa é minha opinião. Mas, Maram, você acha que nós temos agora esse Napoleão, que não é Bonaparte, mas é um Napoleão que realmente está fazendo um trabalho sujo de soltar bandido. Você acha que enquanto juízes forem indicados por presidentes, vai se mudar essa questão? Não muda não. Eu sou contra a indicação
Eu te digo de coração, eu sou contra a Fica uma dívida de gratidão com quem te indicou, com seu padrinho. Eu acho que tem que ser meritocracia. Você, para ser do STJ, do STF, você tem que ir por mérito, meritocracia. Nós temos no Brasil excelentes juízes de carreira, nós temos excelentes promotores, pessoas que têm capacidade ímpar, que daria um banho na maioria daqueles que estão ali no STJ e um banho nesse cidadão aí que realmente está fazendo um desserviço ao Brasil. Pois é, o Bolsonaro ele tem que indicar quantos ministros até o fim do mandato dele? 2 ou 3? Serão 2. Pois é, ele já falou que temos que indicar um ministro terrivelmente evangélico, como se isso fizesse diferença para o julgamento. Eu quero entender o seguinte, eu quero entender... Tem que ser eleito um juiz terrivelmente jurista, terrivelmente imparcial, independentemente da fé. Mas eu quero entender que o fato de colocar alguém lá dentro é para dar uma balanceada na balança, né? Foram 13 anos de PT indicando, né? E 1 ano e pouco do Temer, que indicou o carequinha lá, como é que é o nome dele? Você está falando ali... O Temer indicou o último. O delegado, né? Você está falando do famoso delegado. Foi ministro do Temer lá? Sim, foi indicado lá. Vai lá, pega aí. Eu vou pegar lá, Temer... Você tá falando do Careca, é do Careca que elas gostam. E Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é o Careca do momento. Pois é, mas nós temos outro, nós temos temos Lewandowski, nós temos uma série, do turma veio junto com o PT, porque o PT ficou muitos anos no poder. Nem tenha dúvida. Agora, Marcelo, vamos mudar de reflexo da votação do STF com relação à prisão em segunda instância, né? Isso deu uma... Aliás, você lembrou muito bem, reflexo terrível da prisão em segunda instância. Um efeito colateral aí, efeito cascata, né? Todo mundo mandando soltar, na dúvida manda soltar. Manda soltar. Eu até diria o seguinte, o pessoal se concentrou muito no STF, esqueceu do STJ. Agora está na hora de se concentrar, pessoal, no STJ, Tribunal Superior de Justiça, porque ali nós temos um Napoleão, que já está bem bombardeado aí, né, pelas mídias sociais, e o Brasil, depois do advento das mídias sociais, o Brasil acordou, né, Marcelo? Pois é, eu vejo muita gente falando assim, mas tá na Constituição, não pode prender em segunda instância, mas pense aqui comigo, podia acontecer com você. Quem sou eu na fila do pão para contratar um advogado que vai conseguir levar um processo contra mim na segunda instância para ser votado no STF, no STJ. Isso aí são só os grandes figurões, os grandes políticos, os grandes empresários que conseguem bons advogados que chegam lá na segunda instância. A gente tudo é resolvido aqui embaixo mesmo. Do din-din. E por falar nisso, já que você falou que não somos nós, né? Quem somos nós? Quem somos nós? As árvores somos nós. Nós é comida, né? Comida lembra de carne. Nós lembra de Natal. Natal lembra de churrasco. O churrasco vai estar fraco. Porque a nossa pauta internacional agora, Marcelo, fala da carne nossa de cada dia, né? Da carne nossa de cada dia. Pecado da carne. Os pecados da carne. Agora vai lá. Carnal. É a nossa pauta internacional, Marcelo. Correio do Estado diz o seguinte: China vai pagar 70% a mais pela carne brasileira. Isso é importante. Então vamos lá. O país asiático paga 360 por arroba do boi. A alta do dólar torna a exportação atrativa, é óbvio. Com o aumento do preço da carne, muito se fala em exportação para o mercado chinês. Mas você sabe por que o Brasil comemora tanta abertura do mercado externo? O Correio do Estado apurou, né? Nós temos da Creto, obviamente, a matéria deles. Quando se paga pela carne brasileira mundo afora, as cifras são tentadoras para quem abate e para quem produz. Enquanto o mercado interno, a arroba do boi gordo, custa 211, cotação lá de Campo Grande, a China paga R$ 360,60 pela arroba da carne brasileira. Concluindo, as exportações brasileiras de carne bovina fecharam o mês de outubro com recorde em faturamento nos volumes embarcados. Segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, o volume exportado somente em outubro foi de 185.537 toneladas, crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado representa o maior volume mensal já embarcado no país e o maior faturamento em um mês. Em relação ao faturamento do mês, que fechou com a receita de 808,4 milhões, 30% acima do mesmo mês do ano
de 2018. Marcelo, a carne nossa de cada dia tem vários motivos do porquê ela está faltando. Vai lá. Lembrando que a exportação é interessante não apenas com relação à alta do dólar, mas também porque o governo dá vários subsídios fiscais que compensa muito mais para o produtor exportar a produção do que vender para o mercado interno. No mercado interno tem uma série de impostos que na hora de exportar, esses impostos não são cobrados, exatamente para incentivar as exportações brasileiras. E o que está acontecendo é um processo de desindustrialização, inclusive nesse setor tão primário que é o setor agropecuário. Né, a gente exportava muito peças, né, de animais congeladas e tem aumentado bastante o número de exportação de bois vivos, principalmente para o Oriente Médio. Mas esse dado aí já é um dado mais diferenciado, porque essas exportações que estão aqui, pelo menos para a China, são todas do boi já abatido. No caso da China, a China, qualquer coisa que mexe lá, eles comem. 2 bilhões de pessoas entrando saindo da linha de pobreza, entrando para o mercado. Sim, mas não é só isso. Nós tivemos também uma peste suína lá que devastou todo a aviária. A suína agora recentemente, que é uma peste africana que devastou toda a produção de carne suína, e aí daí a necessidade de se querer esse produto, principalmente aqui do Brasil e dos Estados Unidos. O Brasil é o grande celeiro do mundo, né? O nosso gado é um gado que é criado solto, é um gado muito barato. O gado americano, por exemplo, ele é criado na ração. É caro produzir carne nos Estados Unidos. O Brasil é muito barato. Você pega o boi, solta ele no pasto, daqui 2 anos você volta lá e abate o bicho. Das vacinas, tem que dar tudo certinho. Mas o nosso boi, ele come pasto. Que, aliás, temos grandes considerado mais saudável, inclusive. Sim, é criado solto. Agora, Marcelo, um dado interessante, que as pessoas que são pequenos agricultores devem estar nos ouvindo agora e sabem que eu vou falar, tem a ver com o que acontece com o homem do campo. Há cerca de 3 anos para cá, com a baixa do preço do leite, o pequeno agricultor viu que não compensava vender o leite para as cooperativas, porque estava vendendo abaixo, né? O que estava se arrecadando na venda do leite não dava nem para alimentar o animal. Então houve muita venda das vacas e muito abate de matrizes. O que dificulta agora, isso não foi na nossa região não, eu conheço a realidade da região, mas isso aconteceu em todo o Brasil. E a produção leiteira é uma produção muito cara, em comparação à produção de gado para corte. Mas aí está o detalhe, acaba com as matrizes, você não tem a produção, né? Não vão nascer novos bezerrinhos, e aí surge agora essa grande chance do Brasil exportar mais o seu produto. A gente tem que lembrar que as exportações brasileiras são importantes porque é dinheiro que entra no país, é moeda nova que entra no país, é o balanço, é a nossa balança comercial se equilibrando e, logicamente, as pessoas agora vão ter que substituir a carne nossa de cada dia por um peixinho, por exemplo. Você não gosta de peixe, não, Marcelo? Adoro, uma delícia. Que peixe você gosta? Você gosta de piaba, piranha? Não, eu prefiro a tilápia. A tilápia? Você prefere a tilápia? Prefiro a tilápia. Pois é, o pessoal tem que mudar agora de carne para esse finalzinho de ano. Aliás, final de ano o pessoal acha mais é o peru, né? O peru que vai embora, né? Peru, Chester. Peru nos olhos dos outros é refresco também, né? Ainda bem que é nos olhos. Dos olhos. Pois é, Marcelo. Agora fica aí essa loucura que nós temos. A oportunidade aí também pra virar vegano, né? Tá tão na moda aí. Por que não? O pessoal não gosta de ser vegano. Boa ideia, Marcelo. Por que virar vegano? Vira vegano, companheiro. Vegano é o nome italiano? Vegano. É vegano? Vegano, capite? De veganismo. Veganismo, é o cara. Põe aí um chuchu só come capim. Isso, põe um pãozinho de alho pra assar, assa um chuchu, uma batata, uma cebola. E faz a ceia aí com legumes no vapor. Sem pimenta. A pimentinha tem que ter sempre. A pimentinha tem que ter sempre. Tem que ter sempre. Pois é, agora tá aí os dados do porquê que a carne tá custando tão cara. E a notícia ruim que vem para todo mundo que gosta de uma carninha aí, que isso aí vai demorar um pouquinho, tá, Marcelo? Isso aí vai mais uns 2 anos ainda, o povo vendo aí o preço da carne chegando aí a seu limite. Mas, Marcelo, vamos voltar por carne, combustível. Nós estamos agora próximos ao Natal. Eu vou deixar para você aí, no finalzinho desse segundo programa nosso, nós vamos gravar mais algum esse ano? Ainda tem? Nós agora só tem mais um, né? Tem mais um. O último programa na semana que vem. Nós gravaremos na semana. Clima de Réveillon. Clima de Réveillon? Você vai estar aqui, tem certeza? Vou vir de branco. Vai vir de branco? Bacana. Em clima de Réveillon nós vamos. Já tô um pouco de branco. Vamos ver se a gente faz isso aí ao vivo, né? Para o pessoal participar conosco, né, Marcelo? Vamos ver se a gente consegue fazer ao vivo. Vamos convidar convidados especiais. Isso, vamos lá. Ô Marcelo, a sua mensagem de Natal, porque agora só voltaremos após o final do ano. Meus filhos e minhas filhas. Meu pai do céu. Vai lá, Marcelo. A mensagem de final de ano é um momento de reflexão, né? Independentemente da sua fé, da sua crença, da sua não crença. É um momento de a gente refletir como é que foi o ano, o que a gente
fez de bom, de ruim, o que ficou de legado, o que não foi tão legal que a gente possa melhorar pro ano que vem. É uma passagem, né? Um rito de passagem. E como todo rito de passagem, é um momento de reflexão e de desejar que seja um novo período na vida de todo mundo, um período realmente de crescimento, de mais conhecimento. Foi um ano bom em vários aspectos, 2019, um ano ruim em outros aspectos, né? A gente viu aí as polarizações, esquerda e direita, muito exacerbadas. Então acho que é um momento aí de reconciliação, consigo mesmo, inclusive, né? De paz, né? De paz interna, paz interior, de estar com quem a gente ama, com quem a gente gosta, com os amigos, com a família, seja da forma mais tradicional possível, né? Aquele Natal com reza, com igreja, seja aquele Natal da turma que gosta de farra, de festa, de comida e bebida e tudo mais. O importante nessa vida é ser feliz. Pois é, Marcelo, agora eu quero lembrar aqui um caso interessante que aconteceu ontem, lá no Residencial Veredas. Lembrando aí que Residencial Veredas é uma das empresas que também participa e patrocina aqui o nosso programa, juntamente aí com a Calcete Concretos. No Residencial Veredas aconteceu lá uma missa campal. Essa missa campal foi promovida pelo bispo diocesano Dom Luiz, que por sinal, né, Dom Luiz Vitral, que por sinal está deixando aqui a nossa diocese em breve. E o Dom Luiz Vitral, fazendo essa missa, ele deixou uma mensagem muito bonita. Em primeiro lugar, ele nos passou a importância de fazer uma missa campal, de se realizar fora do templo, né? Fora daquela construção de pedra. Porque ele dizia o seguinte: o chão é o piso, é o nosso templo, esse chão que nós estamos pisando, em qualquer lugar que nós estejamos no planeta, e nesse lugar agora que nós estamos aqui no Residencial Veredas, o chão é o nosso piso, a nossa igreja, né? O teto é o céu não tem limite, é a casa do Pai, é a casa do Criador. E ao nosso redor não existem paredes, porque nós podemos enxergar apenas a imensidão da beleza do nosso Criador. E ele dizia também que o Natal é um tempo em que as pessoas fazem de tudo. Elas fazem de tudo que é possível, menos comemorar, menos orar de certa forma e menos lembrar de certa forma do verdadeiro aniversariante, que é o menino Deus Jesus, né, que veio ao mundo para nós católicos. Eu particularmente sou católico, para nós cristãos, né? Na verdade, a religião minha é cristã. E quando se fala em cristão, se fala em evangélico, se fala em católico, se fala em todas aquelas religiões que adotaram o cristianismo. E o Natal, ele nasceu, logicamente ele foi uma junção de uma velha tradição, né, que houvera sobre o Natal, e aí se comemora essa data 25, que aliás existe uma contradição sobre data 25, né, que é um outro assunto. O solstício do inverno. Exatamente. Norte, né? Mas é uma data que se comemora aí, e as pessoas esquecem do verdadeiro objetivo, que é lembrar do menino Deus, do menino Jesus. Portanto, o Dom Luiz Vitral nos deixou uma mensagem belíssima, e eu gostaria que nesse Natal, cada um daqueles que estão nos ouvindo, cada um daqueles que participaram conosco nessa jornada em 2019, possam entender que muitas das vezes, como acontece aqui no nosso programa, nós colocamos pimenta nos olhos. Mas às vezes nós colocamos pimenta nos olhos para que as pessoas abram seus olhos, para que as pessoas tenham a consciência de que a dignidade está acima de tudo, que o patrimônio público é sagrado, e que se você se utilizar do patrimônio público de forma indevida, você comete crime, e que o crime tem que ser pago da forma devida da lei. E que não adianta você enganar a todos por muito tempo. Você não vai conseguir enganar. Você pode enganar um ou dois, mas por muito tempo você vai ser descoberto. E aqueles que durante o ano 2019 não entraram na linha, procurem entrar na linha em 2020. Porque o Brasil está mudando. As pessoas estão tendo mais consciência. Sejam religiosos ou não, todas as pessoas querem somente uma coisa. Como o Marcelo disse, ser feliz. E ser feliz é não enganar o próximo. É respeitar o que pertence ao outro. É respeitar o limite do outro. É respeitar o direito de cada um. Que possamos verdadeiramente ter um abençoado Natal. E que o Mestre Jesus possa abençoar todos nós. Afinal de contas, né, Marcelo? Pimenta nos olhos ainda vai vir no final do ano ainda. Nós teremos nosso último programa, que vai ser no dia... Deixa eu ver aqui, Marcelo. Dia 30. Dia 30, hein, rapaz? Véspera de... Não, ainda não, porque nós vamos ter 31 dias, né? Então, dia 30, nós gravamos mais um programa Pimenta nos Olhos,
né? E se vocês quiserem mandar uma sugestão, manda para mim, manda pro Marcelo, né, Marcelo? Para você, manda para onde para você? Pimenta nos olhos. Pode mandar pro mbsander@gmail.com. Como é que é? JBS? Não. Como é que é? MB. MB M Sander. de Marcelo, B de Braga, meu segundo sobrenome. mbsander@gmail.com. Esse link que está aparecendo aqui na sua tela, que não vai pôr daqui a pouco. Não tem link, não. Não, e com relação a mim, você pode mandar para marcilomaran@gmail.com. Maran com N de navio no final. marcilomaran@gmail.com. É isso aí, Marcelo. Vamos nos despedir. Começa com você, Marcelo, deixando seu abraço aí. Queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Pra todo mundo que for da sua família. Desejar um Natal aí. Já desejou, Já Natal, desejei. cara? Já desejou? Até semana que vem, pessoal. Fala que você vai pagar uma cervejada pra turma aí que dá Quem melhor. dera, se eu pudesse, meu dinheiro desce. Dá sim, o cara tá com muito. Vamos lá. Ô, gente, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, que graças a Ele a vida continua. E até a próxima semana, se Deus quiser. Porque a gente sempre diz, vamos em frente, né, minha gente? Porque o Brasil, ele precisa da gente.